Jesus tem poder. Mas graças a Deus chegamos. Quero parabenizar esse povo lindo, essa igreja maravilhosa, os pastores, que Deus abençoe, né? A gente acompanhou todo o início do culto até chegar aqui na porta. E interessante que um dos louvores que marcou o início de vocês foi justamente o louvor que marcou também a nossa igreja lá em São Paulo, né? Esse ano a gente está fazendo bodas de prata, 25 anos, né? Então estamos nos preparando para essas bodas de prata. Coisas maiores estão por vir, obras maiores se farão nessa cidade. Que coisa tremenda. Amados, como o pastor disse, eu cheguei da África recentemente, tá? E o que eu acho interessante é o Espírito do Senhor está se movendo em todos os lugares na mesma nuvem, né? Quando o pastor fala sobre novidade, sobre coisas novas, no começo desse ano Deus me falou exatamente essa palavra, novidade, coisas novas. E eu faço missões há 30 anos, a igreja tem 25, mas há 30 anos eu viajo com missões. E aí, na verdade, Deus me falou, novos campos. Você tem que sair do que está acostumado. E, gente, sair do que está acostumado não é fácil. Não é fácil, tá? Porque por mais difícil que seja o nosso trabalho, a gente criou um costume, criou um hábito, criou uma zona de conforto. Eu já fui para a África mais de 12, 13 vezes, na verdade, mas nunca tinha ido para Bamako. Ele foi dos Estados Unidos, eu fui aqui de São Paulo e nos encontramos no aeroporto e do aeroporto seguimos viagem. E pela primeira vez nós somos recebidos como embaixadores. Então não saímos pelas portas normais, nós saímos, na verdade, por um outro espaço, né? E tinha ali toda uma comitiva que estava, na verdade, nos aguardando. Teve o protocolo de introdução na nação, que é um protocolo deles muito interessante, mas eles colocaram ali não posso dizer piloto, mas eles colocaram ali um motoqueiro, que era um policial. Mas aquele policial, gente, que coisa doida. Ele foi na frente abrindo caminho, né? E ele corria, e o carro de trás que estava nos levando tinha que correr junto. E ele levantava na moto e ele mandava o povo da contramão sair da frente, porque nós estávamos passando. E foi algo assim, engraçado até, né? Diante de tanta coisa, o Leif olhou e falou assim, que é isso, né? Então foi um tempo muito bom, mas ficamos muito tristes. Muito triste. Porque o local que a gente já está há 10, 12, 15, 18 anos, a gente está acostumado com o nível de Bíblia, o nível teológico, o tipo de louvor, a gente está acostumado com essas coisas. E quando chegamos ali, numa igreja histórica, uma das mais antigas da região, e eles não falam direito português, nem o inglês, nem o francês. Eles têm 140 dialetos. 140 dialetos. E, na verdade, quando o pastor veio me traduzir, eu falei, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. E o pastor virou para mim e falou assim, o que é Mateus? Quando ele disse o que é Mateus, eu quase desmaiei no altar. Falei, Senhor, se ele não conhece Mateus, o que ele está pregando? Se ele não conhece Mateus, qual o nível de conhecimento da igreja? Na metade da mensagem, eu fui para 1 Samuel e ele falou, é um livro? E ali eu vi que aquela igreja estão sem Bíblia. Que aquela igreja, na verdade, eles se reúnem num agrupamento. E o pior tristeza, a maior agonia que nós sofremos foi justamente isso. Um povo achar que está salvo e está tremendamente perdido. Um povo achar que está salvo e não conhecem nada do texto bíblico. Quando nós saímos para o novo, nós temos que estar dispostos a novos desafios. Quando nós saímos para o novo, nós temos que estar prontos para quebrar paradigmas. Esse ano todo nós estamos trabalhando em cima desse novo de Deus, né? Eu estou indo agora para os Estados Unidos, mas próximo mês eu vou estar indo conhecer um novo campo também. E esse outro campo eu nem sabia que existia na África. Eu retorno para a África para falar agora com Guiné-Conakry. Agora, a realidade de Guiné-Conakry é extremamente outra.
Estamos indo para falar com pastores e líderes e o presidente deles virou para mim e falou assim: Cleiton, eu domino grego, eu domino hebraico, mas eu conheço tanto do grego e hebraico que eu não sei falar mais a linguagem do povo. Falei, meu Deus, que extremo, que contraponto, uma igreja de 30 anos que não sabe o que é o evangelho de Mateus, e agora um outro povo que a gente vai conhecer, que eu nunca fui para Guiné-Conakry, o apóstolo Leif também vai estar comigo em Guiné-Conakry, mas é uma outra realidade, é um outro desafio, porque Deus está nos movendo para coisas novas, Deus está nos movendo para uma nova esfera, um novo nível, um novo patamar, e isso é o evangelho. Quando nós observamos o livro de Atos, né? O Senhor começa a falar com Pedro, e Pedro era aquele Pedro covarde, aquele Pedro tímido, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que se escondeu, aquele Pedro que virou e falou: quer saber? Eu vou voltar a pescar, isso daí não dá para mim. E o pior, que as pessoas começaram a ir junto com ele. Pedro, você vai voltar a pescar? Eu vou voltar também, eu vou voltar também, eu vou voltar também. E de repente ele fica a noite inteira pescando, lançando rede, puxando rede, e ele vê que nem para pescar ele presta mais. E pela manhã, quando nasce o sol, ele tem que se deparar com alguém na beira da praia que diz: ei, pescaram alguma coisa? Não. Lança a direita do barco. E a hora que eles lançaram à direita, Pedro se lança nas águas, porque estava nu. E ali então ele diz: é o Senhor, é o Mestre. E ali naquela realidade, Jesus pede para trazer os peixes, para trazer a rede. E a hora que eles trazem a rede, trazem o peixe, Jesus tinha que fazer uma cura interior em Pedro. E o cenário que ele negou foi o cenário que Jesus montou. Havia chama, havia fogueira. E falando em fogueira, irmãos, tomei café da fogueira. Lá nessa região da África tinha café da fogueira. Eles não têm café comum, então na verdade eles batem o café expresso, né? Isso aí depois eu conto em outro momento. E aí então, ele olha para aquela fogueira, ele olha para aquela chama, aquilo que eles estavam buscando no alto mar, Jesus já tinha na brasa. Jesus serve um bom café da manhã, mas Jesus se aproxima de Pedro e fala: tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas nos 3 níveis Jesus diz algo muito interessante. Quem ama, apacenta. Quem ama, multiplica. Quem ama, reproduz. Quem ama, faz o que o mestre quer. Quem ama, dá fruto. Quem ama, na verdade, abre a sua casa para ser um ponto de salvação, para ser um ponto de vida, um ponto de restauração. Quem ama quer demonstrar o amor de Deus para o próximo. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, e esse Mateus 24, ele é tão rico, as pessoas, na verdade, não entendem ainda o que tem nesse texto de Mateus 24, mas os discípulos chegam para Jesus, e os discípulos falam para Jesus: mestre, quando que o templo vai ser destruído? Quando? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? Só que os discípulos colocam as 3 perguntas numa sentença só. Falando em questão de novidade, Deus começou a ministrar no meu coração justamente o verso 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção. Jesus está dizendo sobre o fim dos tempos. Jesus está dizendo sobre a reta final. Jesus começa falando sobre o princípio de dores. E começando a falar sobre o princípio de dores, ele ainda está no tema. Ele ainda
ainda está na escatologia, ele ainda está explicando sobre o fim dos tempos. E presta atenção, porque eu nasci, eu cresci no Evangelho, eu fiz teologia muito novo, eu fiz diversos cursos bíblicos, mas Deus me deu um start que eu entendi errado esse texto durante anos e anos e anos e anos. Olha só o que diz o verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como eu aprendi? Eu aprendi que enquanto o evangelho não chegar aos quatro cantos, o fim não vem. Quem aprendeu assim? Não é isso que Jesus está dizendo? Mateus 24, Jesus começa a falar sobre os sinais da sua vinda, Jesus começa a falar sobre o princípio de dores, e de repente, olha só, ele está no mesmo assunto, ele não rompeu o assunto. Então o que diz Mateus 24? Mateus 24 diz que a igreja do fim vai levar o evangelho aos quatro cantos. A igreja do fim vai levantar um remanescente que vai pregar a tempo e fora de tempo. A igreja do fim vai levantar alguém. Aquilo que a igreja não fez em 2000 anos de história, a igreja da reta final vai fazer. A igreja da reta final vai gerar vida, vai gerar fruto. A igreja da reta final vai multiplicar. A igreja da reta final, meu amado, vai viver um novo avivamento. E nós não podemos ficar engessados ao que já aconteceu até aqui. Deus tem algo novo. Deus tem o novo para a tua vida, para o teu chamado, para o teu ministério. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Então, se prepare para o novo de Deus, porque uma nova unção está para ser desatada, o novo de Deus está para ser destravado, e quando o novo vem, ele vai te dar um novo gás, um novo vigor, uma nova estratégia, uma nova direção. Quando o novo vem, meu amado, o fundamento é o mesmo, o alicerce é o mesmo, a palavra é a mesma, a raiz é a mesma, mas Deus promove mudanças. Deus transforma algo que era antigo em vinho novo, e o vinho novo que Ele tem para derramar, nós temos que fazer odres novos. Nós temos que preparar o odre para que o vinho venha. Nós temos que preparar o que é humano para que o divino, aquilo que Deus quer romper, já está por acontecer. Então, o que eu entendo aqui? Vamos lá. Jesus está falando, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, vocês vão ouvir nação contra nação, reino contra reino, vocês vão ver fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas acautelai-vos, isso não é o fim, isso é o princípio das dores. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado. Quando? No tempo do fim. Esse evangelho do reino será pregado. Então, se o evangelho do reino será pregado no tempo do fim, aos quatro cantos da terra, isso me dá base, isso me dá margem, isso me dá respaldo para entender. A igreja da reta final, ela vai ter que despertar para missões, ela vai ter que despertar para ganhar vidas, ela vai ter que despertar para multiplicar, para que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Na igreja da reta final, Deus tem um vinho novo e uma porção nova para fazer algo novo. Deus tem um vinho novo e uma porção nova para a igreja do nosso tempo, para a igreja da nossa era. É algo que Deus vai fazer e que vai surpreender. Ou seja, o que a igreja não alcançou em 2000 anos de história, a nossa geração vai alcançar, a nossa geração vai viver. Então se prepare para coisas maiores que estão por vir, obras maiores que o Senhor vai fazer nessa cidade, em São Paulo, no Brasil e no mundo.
orando sobre essa visão do novo de Deus, desde o começo do ano, Deus nos deu uma direção. Eu estive viajando para a Europa, e da Europa eu estive em Portugal, e de Portugal nós estivemos indo para Barcelona, Espanha, e depois de Barcelona, Espanha, nós fomos para a Suíça. E quando eu cheguei na Suíça, eu cheguei em Genebra, e de Genebra eu fui, a pessoa que foi me buscar me levou até Lausanne. E a hora que eu cheguei em Lausanne, Deus começou a destravar um projeto que eu tinha no coração há muitos anos. Deus começou a trazer o projeto e foi algo tão fantástico, uma experiência nova, uma experiência sobrenatural. Agora, 2, 3 meses atrás, em Lausanne eu comecei a rascunhar e rabiscar. Irmãos, eu digito, acho que faz uns 20 e poucos anos, então eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever com caneta. É um sofrimento, né? Mas ali não tinha como digitar, então eu peguei papel e comecei a escrever. E de repente eu já marquei uma reunião em Lausanne, na Genebra, e marquei outra reunião em Lausanne, e apresentei o projeto, eles ficaram impactados com o projeto e tal. De repente, o pastor de Lausanne, ele estava ali, ele falou: Cleiton, vamos para uma outra igreja, vamos falar lá numa outra igreja e tal. Eu falei: então tudo bem, fomos para essa outra igreja, e chegando nessa outra igreja, eu entrei em contato com um amigo meu, que ele estava em Genebra. E esse amigo meu, pastor, liguei para ele e falei assim: pastor, eu preciso de 15 minutos contigo, porque eu preciso passar uma visão que Deus acabou de me dar aqui, uma confederação mundial apostólica, uma confederação mundial missionária, para resgatar as cruzadas, para resgatar os avivamentos, para resgatar essa visão. E ele falou: Cleiton, venha para cá. Aquele dia era o dia do meu voo, então nós nos encontramos algumas horas antes do voo e nós fomos direto para Genebra. E a hora que eu fui para Genebra, eu estava com uma comitiva de pastores, de líderes ali junto comigo. E quando eu cheguei em Genebra, esse homem, ele é especialista na reforma, ele é um dos guias que apresenta toda a parte da Suíça, da reforma, de Lutero, de Calvino. Ele é um PhD em Calvino e é algo fantástico. Então, e eu sentei com ele num café e eu falei assim: pastor Igor, olha, Deus está me falando assim. E agora, aqui, há 2 dias atrás, eu comecei um novo projeto, eu comecei a amadurecer a visão da Confederação Mundial Missionária. E essa visão é assim. De repente, ele arregalou os olhos, ele virou e falou assim: você conhece o Pacto de Lausanne? Eu falei: olha, eu ouvi falar, mas nunca li, nunca estudei. Ele falou: Cleiton, você está me revelando o Pacto de Lausanne. Isso nada mais é do que Billy Graham fez em 1972. Eu falei: 1972 foi o ano que o Leif nasceu. 1970, eu nasci em 73, esse ano faço 52. E aí ele falou assim: Cleiton, é interessante que a hora que você pisou em Lausanne, Deus renovou um pacto de 50 anos atrás para trazer à tona. Deus está levantando o pacto que Deus deu ao Billy Graham. E aí ele começou a navegar ali no WhatsApp, na internet, no celular, e ele disse: olha, eu vou te enviar todo o pacto de Lausanne. É uma das matérias que ele dá. E a hora que ele enviou o pacto de Lausanne, até a mesma palavra do que eu tinha rascunhado estava no pacto de Lausanne de 50 anos atrás. Amados, nós ficamos tremendamente chocados, porque o Senhor está movendo, o Espírito do Senhor está agindo para trazer à tona. Agora, Ele está trazendo à tona o antigo com uma cara nova. Ele está trazendo à tona o velho com uma nova roupagem, com uma nova figura. Isso é vinho novo em odres novos. Isso é algo que Deus está fazendo. Algo novo Deus vai fazer com o seu povo. E, meu amado, olharmos para a realidade política, olharmos para a realidade que o Brasil e o mundo está vivendo hoje, somente um avivamento é que pode mudar a história da nossa nação. Somente um avivamento. Mas quando nós estudamos as histórias dos avivamentos, nós vemos que os países aonde aconteceram o avivamento, eles estavam num cenário paralelo ao que está acontecendo no Brasil. Então não pense que esse cenário é desfavorável, porque esse cenário é que vai levantar um povo que vai se dobrar, que vai se quebrantar, que vai fazer
fazer a oração de Joel: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues o teu povo ao opróbrio, não entregues o teu povo à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Meu amado, os 5 continentes já estão anunciando que dentro de poucos anos o Brasil vai ser a maior nação evangélica, a maior nação evangélica da história. E diante dessa pré-anúncio, o diabo está tentando impedir essa palavra, está tentando bloquear essa palavra, mas um tremendo engano, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Deus já deu ordem nos céus aos seus anjos para liberar essa palavra sobre a terra, e o Espírito Santo de Deus está preparado para avivar a igreja do Brasil. Avivar é viver o novo de Deus. Deus tem o novo para esses dias, Deus tem o novo para esse tempo. O novo de Deus não vai mexer na raiz, na estrutura, no fundamento. O fundamento é o mesmo, mas o edifício tem uma reforma. O alicerce é o mesmo, mas Deus está reformando o edifício para algo extraordinário que Ele vai fazer antes de tirar a igreja da terra. Há 2 anos atrás, eu comecei a escrever sobre finanças do reino. Já apresentei alguns livros aqui de finanças do reino. E hoje, exatamente hoje, chegou o volume 5. Minha igreja, meu povo ainda não viu, tá? Vocês são os primeiros a ver. O lançamento dele vai ser amanhã, mas já tem aqui o pré-lançamento dele. É o 5º módulo que eu estou fazendo sobre finanças do reino. Vão ser 8. O primeiro módulo eu falo sobre os 6 milionários de Gênesis. O segundo módulo eu falo sobre José. José sai de casa até sem a roupa do corpo. Sem a roupa do corpo, e ele na verdade se torna o primeiro estrangeiro milionário da história. Agora, o problema não era a forma nem a herança. Você já reparou que Jacó e José não receberam herança financeira? Não receberam herança física? Na verdade, a unção de prosperidade, a unção de Abraão estava na mentalidade. A mentalidade de Abraão, Isaac, Jacó e José, na verdade, era uma mentalidade próspera. E quando a gente olha que a mentalidade de Abraão, Isaac, Jacó e José era uma mentalidade próspera, José destrava essa mentalidade e ele tinha um sonho para cumprir. E esse sonho é o que coloca ele como governador. Então, volume 2 eu só falo sobre José. Volume 3 eu só falo sobre Moisés. O volume 4 eu só falo sobre Josué e Caleb. Porque, gente, daquela geração, só Josué e Caleb entrar, ele tem muita chave de segredo financeiro, chave de sabedoria, de prosperidade. Mas o volume 5, que é esse que vai ser lançado amanhã, que a gente já tem ali, esse volume 5 eu falo só sobre o rei Davi e o rei Salomão. Sabe, a maior chave de prosperidade é intimidade com Deus, relacionamento com Deus, adoração. Davi encontrou essa chave, Davi descobriu essa chave. Davi levantou o tabernáculo de Davi. Davi não construiu templo, Davi não levantou uma casa, mas Davi restaurou a adoração, Davi restaurou o sacerdócio, Davi restaurou os turnos, Davi restaurou todas essas coisas. E quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, quando na verdade capítulo 15, Tiago vai se levantar e ele vai falar acerca de Davi, ele vai falar acerca de Amós, ele vai falar acerca de: nos últimos dias reedificarei o tabernáculo de Davi. Vai lá, Atos 15, verso 16. Atos 15, 16. Nos últimos dias, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para quê? Verso 17, é para nós. Não foi para a igreja primitiva, não foi para Amós, não foi para Tiago,
não foi para Pedro, não foi para aquela geração. Isso é para nós nos últimos dias, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Meu amado, Deus vai restaurar a adoração, o louvor, o sacerdócio, os turnos de oração, os turnos de louvor. Para quê? Para que o resto do povo que ainda não ouviu do Senhor possa ser atraído, possa vir para o último avivamento, possa vir para o novo tempo de Deus na terra, para o novo de Deus na terra. Então, na verdade, Davi nos dá inúmeras chaves de segredo financeiro, mas a maior delas é adoração. A maior delas é restaurar tua vida de louvor, tua vida de adoração. Mas a segunda parte desse livro eu vou falar sobre Salomão. E Salomão também nos dá uma chave mestra. E a chave mestra de Salomão é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. A chave mestra, meu amado, não está você ser PhD em administração financeira. É bom, mas a chave mestra não está, meu amado, em projetos, na verdade, humanos, em técnicas humanas, em ferramentas humanas, em estratégias humanas. A chave mestra para a prosperidade. Cleito, para que prosperidade? Porque o avivamento que está vindo, a igreja vai precisar ser muito próspera. O avivamento que está vindo, a igreja vai precisar, meu amado, ter em abundância. Porque pregar o evangelho custa caro. A salvação é de graça, porque alguém pagou um alto preço. Mas nós temos que entender que para a igreja alcançar os quatro cantos da terra, custa caro. E então Deus vai fazer a última transferência de riqueza. Aquele que tem o coração na obra, aquele que olha e vai investir na expansão do reino, ele vai desfrutar da última transferência de riqueza. Deus vai tirar do ímpio e Deus vai colocar na mão daquele que tem o coração em semear, porque Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Então, meu irmão, algo novo vai acontecer, não só espiritualmente, vai acontecer nas tuas finanças, vai acontecer na tua carreira, vai acontecer na tua conta, vai acontecer, ou seja, diante de, contra tudo que estão prevendo, o povo de Deus vai fazer a diferença nessa reta final, porque Deus não volta atrás na sua palavra. E há uma palavra que eu ouço há mais de 30 anos, que o Brasil será celeiro para as nações. Você acredite ou não acredite, Deus está preparando o Brasil para ser celeiro. Então é tempo de o Senhor preparar uma última transferência de riqueza. Por isso que estamos vendo os céus travados, por isso que estamos vendo dias difíceis, por isso que estamos vendo uma batalha intensificar no ar, porque a hora que essa batalha romper, Deus vai manifestar a sua glória e você vai ser o agente transformador, o agente de avivamento. Você vai ser o agente de reprodução e de multiplicação do reino de Deus. Quando Deus estava com a administração da igreja apostólica, a igreja crescia, mas quando na verdade eles lançaram os diáconos, a igreja multiplicava. E o que Deus vai fazer nessa reta final é multiplicação. Isso aqui é seu, pastor, receba. Receba de presente aqui já, primeiro, número 1, olha aí, receba. Deus abençoe, aplauda o Senhor, glória a Deus. Deixa eu tentar entrar onde eu queria falar nessa noite, né? Vou tentar, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8. Aleluia. Capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos direto para o verso 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arratando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra.
Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Quem? Um diácono. Olha a mudança de título, a mudança de patente. Ele era um diácono, de repente ele chega em Samaria, ele começa a pregar, as multidões começam a ver sinais, prodígios, maravilhas, começam a se converter. Agora segura aí, aonde ele está pregando? Samaria. Que Samaria é essa? Aquela que Jesus teve o encontro com a mulher no poço de Jacó. Anos depois, segundo especialistas, de 10 a 14 anos depois. Só que aquele encontro de Jesus com a samaritana, ela preparou o território. Ela não conhecia muito, o diálogo dela com Jesus não passou de 5 minutos. Mulher, vai buscar teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, disseste com verdade. Porque tiver 5 e esse que você está não é teu. Vejo que és profeta. Ela muda o teor da conversa. Nossos pais dizem que devem adorar. Jesus responde, olha, chegará o tempo que nem aqui, nem no Monte Jerusalém, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher, ela é tão impactada que ela larga o cântaro, ela vai para dentro da cidade de Samaria e ela começa a anunciar a todo mundo, ei, nós estamos aguardando é o Messias, eu achei, eu encontrei, vão lá e vejam. Ela só faz isso, gente. E Deus nos chamou só para fazer isso. Lançar semente, lançar semente. Deus não nos chamou para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. O nosso papel é lançar semente, lançar semente, lançar semente, lançar semente. E alguma vai cair em solo fértil. De repente as multidões estão vindo para o poço de Jacó. E é exatamente nesse momento que Jesus olha para os discípulos e diz, vejam, os campos estão brancos para a ceifa. E eles todos vieram e começaram a conversar, e a mulher continuou evangelizando Samaria. Eu achei o Messias, eu achei o Messias, eu encontrei. Vão lá e vejam, vão lá e vejam. Olha, ele está lá no poço de Jacó, ele disse tudo da minha vida. Peraí, ele só falou que ela tinha 5 maridos, e o 6º não era dela. A vida toda dela se resume a isso. Mas o encontro com o mestre é tão marcante, que testificou no Espírito. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. As multidões ficam impactadas ouvindo Jesus. E lá no final de João 4, você vai observar o texto dizendo, mulher, não é pelo que tu dissestes, nós mesmos o temos ouvido e temos a certeza, ele é o Messias. Essa mulher é a figura da igreja. A igreja que na verdade vem do gentio, do pagão, a igreja que na verdade era rejeitada, era mal amada, a igreja que na verdade teve diversos relacionamentos. Quando ela encontra um noivo, ela quer falar para todo mundo do noivo, é algo lindo e tremendo. Então na verdade, eu creio que Filipe, o diácono, ele está colhendo resultados do que essa mulher fez. Jesus, com o encontro com ela, já está na reta final para ser crucificado. Então, na verdade, ele não teve tempo de voltar, de entrar em Samaria. Ele explica aqueles que estavam ali, mas isso multiplicou. Todo mundo ouviu falar. E anos depois, chega um diácono e começa a falar de Jesus. Aquele que um dia passou aqui. Aquele que um dia pediu água do poço de Jacó e encontrou uma mulher. Ela falou dele para nós. Agora, Filipe, então, vai viver o avivamento. Filipe agora vai viver, porque, meu irmão, aqui no mundo tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, mas não teve uma experiência com ele. Tem muita gente que sabe que ele é o Filho de Deus. Tem muita gente que até diz, eu acredito que ele veio a essa terra, que ele morreu. Eles só não confessaram ele como Senhor. Então os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa. O que ele tinha que fazer? Voltar para Samaria para colher uma semente que foi lançada na terra anos antes. Voltar
voltar para Samaria. E aí então, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e grande alegria naquela cidade havia. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera a arte mágica. Pois bem, vamos direto aqui para o verso 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, os apóstolos Pedro e João, ouvindo que Samaria estava em avivamento, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, ouvindo que Samaria foi impactada, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, receberam o Espírito Santo. O que eu acho lindo e tremendo, nós estamos ali num tremendo avivamento, num tremendo mover de Deus, e nesse tremendo mover de Deus, verso 26, o anjo do Senhor falou a Filipe: sai desse avivamento, larga esse avivamento e vai para a faixa de Gaza. Faixa de Gaza é a mesma faixa de Gaza até hoje. Desde aquela época já tinha briga, já tinha guerra, já tinha confusão, como tem até hoje. Verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que lia é: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo então o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso? O profeta: de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhes pregou, lhes anunciou a Jesus. Eu acho tremendo. Só um homem de Deus com discernimento de espírito vai deixar uma reunião de avivamento para ir por causa de uma vida. Normalmente a gente quer estar onde está o mover. Normalmente a gente quer onde está acontecendo cura, sinais, prodígios, maravilhas, batismo. Eu amo batismo, gente, amo. Normalmente a gente quer estar onde tem as multidões. Mas nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, por amor a uma vida. A Bíblia não fala nada desse etíope eunuco, mais além do que isso. Mas a história e a tradição fala que quando esse homem voltou para a Etiópia, ele fez um avivamento, não só na Etiópia, mas em inúmeras cidades da África. Esse homem foi o responsável em levar o evangelho para a África. Esse homem era um amante da palavra, era um conhecedor da palavra. Ele estava em viagem e lendo o pergaminho de Isaías. Gente, era uma viagem longa. Não é como carro. Carro já é difícil você ler um livro. Imagina uma carruagem, os cavalos ali, na verdade, no meio daquela estrada esburacada, e ele tentando ler o livro de Isaías. Ele é um interessado, ele é um sedento, ele é um faminto da palavra.
palavra, e porque um diácono deu ouvidos ao Espírito Santo de Deus, ele pregou a um homem que levou avivamento para uma nação. Ele pregou ao homem que levou avivamento para o seu povo. Meu irmão, nós temos que entender que o chamado não é só púlpito, o chamado são as praças, os chamados são essas carruagens, os chamados são os nossos vizinhos, o chamado é lá no emprego, é lá na escola, é lá na faculdade. O chamado, meu amado, é aonde você está, até aonde Deus determina. Só que quando eu olho para o livro de Atos, o livro de Atos é também chamado de Atos do Espírito Santo de Deus. É o livro onde nos apresenta a receita de um avivamento genuíno, a receita que tem que ter o Espírito Santo de Deus. Nada melhor, meu amado, para vivermos um avivamento, se não for obedecer a ordem do Mestre: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai aqui em Jerusalém, até você receber o poder, receber a direção, receber a estratégia, receber o dunamis. Agora o interessante é que Jesus deu essa ordem, eles voltaram para o cenáculo, eles aguardaram no cenáculo 10 dias mais, até que se cumpriu 50. Pentecostes são 50 dias depois da ressurreição, 50 dias depois da Páscoa, e 50 dias depois da Páscoa veio o derramar do Espírito. Agora, fazendo um breve resumo do livro de Atos, capítulo 1 era só uma promessa, capítulo 1 era só uma esperança, capítulo 2 aconteceu o cumprimento, capítulo 3 a comprovação. Pedro e João estão subindo à hora nona, ou seja, às 3 da tarde, no templo, pela porta formosa, vê um paralítico e diz: ei, não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro em mim, em nome de Jesus o Cristo, levanta-te e anda. Pedro forçou o milagre. Pedro ativou a fé daquele homem. Ele está estendendo a mão e clamando uma esmola. Esmola eu não tenho, dinheiro eu não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro em mim. O que é que você tem dentro de você? O que é que você está ministrando às pessoas? Capítulo 3 é assim, fabuloso. E aí então vem a consequência. Capítulo 4 eles são presos. Capítulo 5 nós vemos ali a situação triste. O diabo não conseguiu paralisar a igreja com ataques de fora, então ele tentou paralisar com ataques de dentro. Ananias e Safira, obreiros que viram Barnabé ser aplaudido, Barnabé ser honrado, disseram: a gente também quer. Olha aqui, Safira, a gente vai vender, portanto não deixa mentir sozinho. Fala que a gente vendeu por isso. E fala que a gente está dando tudo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, na hora do ofertório, ele olha para Ananias primeiro, depois conversa e morre, cai morto ali. Mas ele olha para Safira e ele diz para Safira: por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Estão ali à porta aqueles que levaram teu marido para sepultá-lo, e você também é a próxima. Tiveram unidade para mentir, tiveram unidade para trapacear quem? A Deus, o Espírito Santo de Deus. Deus não tinha pedido dar 100% da propriedade. Deus não tinha pedido que vendesse, desse tudo. Eles fizeram porque quiseram, mas eles mentiram. O problema não foi não dar tudo, o problema foi mentir diante do ofertório. Porque, meu amado, dízimo e oferta é sagrado, dízimo e oferta é espiritual, dízimo e oferta é Deus que recebe. Dízimo e oferta, meu amado, é um segredo, é um princípio. Dízimo e oferta não é lei nem graça. Abraão já dizimava 500 anos antes da lei, 500 anos antes de Moisés vir. Abraão já dizimava porque ele entendeu o princípio. Meu amado, chegou um período na nação de Israel que eles davam 30% a Deus, e foi o período que mais prosperaram, que mais cresceram, que mais foram abençoados, porque o judeu tinha prazer de dizer: que bom que eu tenho para poder honrar a Deus que me dá todas as coisas. Então, na verdade, nós temos que resgatar alguns princípios para viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Capítulo 6, então, acontece ali o crescimento. Eram 120, depois eram 3.000, depois 5.000 se converteu. Acredita-se que no capítulo 6, a igreja já está com uma média de 20.000 pessoas.
E 20 mil pessoas, meu amado, é algo extraordinário, é algo fantástico. Mas o que eu fico pensando, olhar para um auditório de 20 mil, levantar os apóstolos do Cordeiro e dizer: olha aqui, escolham dentre vocês, dentre esses 20 mil, 7. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esses 7 que foram eleitos diáconos já faziam enquanto não tinham título. Como que você vai reconhecer que alguém tem boa reputação? Porque é uma pessoa que dá a sua palavra e cumpre, é uma pessoa que na verdade pede emprestado e paga, é uma pessoa que na verdade tem caráter, tem integridade, é uma pessoa que às 20 mil está vendo, ele está sempre dedicado, ele está sempre servindo, ele está sempre... Como que em 20 mil você reconhece alguém cheio do Espírito Santo? Como que em 20 mil você reconhece alguém cheio da palavra? Peraí, Estevão era cheio da palavra, ele está para ser apedrejado no capítulo 7 e ele faz um resumo do Antigo Testamento, um panorama, começando lá de Abrão e chega até a morte de Cristo Jesus, com a pressão, com as pedras que estão para atacá-lo, para matá-lo. E ele faz esse resumo, por quê? Porque ele era conhecedor da palavra e praticante da palavra. Meu amado, o avivamento não vem se nós não tivermos palavra e oração. Palavra e oração. Esses dois são fundamentos permanentes do edifício de Cristo, da obra de Cristo. Não existe avivamento genuíno sem palavra. Não existe avivamento verdadeiro sem palavra. Não existe avivamento real se não tivermos oração, se não clamarmos ao Senhor, porque é através da oração e da palavra que o Espírito é desatado, que o Espírito vem e a glória de Deus se manifesta. Então, quando eu olho para o livro de Atos, o manual da igreja, eu aprendo na verdade algumas coisas. E alguém pode até perguntar: pastor, qual é mais importante, a oração ou a palavra? E eu digo para você, quando você entra numa aeronave, qual a asa é mais importante, a esquerda ou a direita? O avião só levanta se tiver as duas asas. O avião só levanta e ele só pousa se manter as duas asas. Então, na verdade, meu amado, para a obra deslanchar, para a obra levantar, oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. Não tem outra fórmula, não tem outro segredo. E nós temos que estar cheios da palavra. Então a importância de nós entendermos: Deus desenvolveu a palavra para mover o homem, mas o homem exercita a oração para mover a Deus. Se não houver um despertamento na oração, nós vamos perder a oportunidade de vivermos um derramar do Espírito. Recentemente eu tenho ouvido, em diversos ministérios que eu tenho pregado, eu tenho ouvido sobre um despertamento para o jejum, para a vigília, para a oração. É impressionante o número de igrejas, de pastores e líderes que Deus está desafiando ao jejum, que Deus está desafiando ao arrependimento nacional, a quebrantamento nacional. Agora, no dia de Yom Kippur, nós estamos aí junto com mais de 3 mil pastores para poder levar as igrejas a um arrependimento, a um quebrantamento, a um clamor. Amados, algo terrível está acontecendo com um espírito de engano. E nós não podemos deixar esse espírito se infiltrar no meio da igreja, não podemos deixar esse espírito entrar no meio dos nossos filhos, no meio das faculdades, das universidades. Nós temos que preparar os filhos para ser luz aonde eles estão. Eu desafio você a treinar o teu filho para isso, a trabalhar o seu filho para isso. Agora, nós temos que entender que a palavra move o coração do homem, mas a oração move o coração de Deus. Então nós precisamos desafiar o povo a
palavra e oração. Deus não quer ouvir pregação, Ele não precisa ouvir pregação. Deus não ouve mensagem. A mensagem foi feita para o homem. A oração foi feita para apresentarmos a Deus. Tem gente invertendo as coisas, fazendo a sua oração e os seus pedidos às pessoas, aos líderes, aos humanos. Não. A oração é a Deus, a pregação é a nós. A oração é a Deus, a pregação é aos homens. Agora, Deus nunca vai, meu amado, poder manifestar a sua glória numa pessoa que não conhece a palavra, numa pessoa que não ora. Então nunca ouça uma pessoa que não ouve a Deus. Você tem que ouvir quem ouviu de Deus. Agora, tanto a prática da oração como a prática da palavra, juntas, é o que vai produzir o avivamento. Juntas, é o que vai produzir algo novo. Para terminar, o livro de Atos, ele narra 4 derramar do Espírito. 4 derramar do Espírito, que eu chamo de 4 avivamentos. O primeiro em Atos 2, inegável. Quem se levanta em Atos 2 e toma a iniciativa, Pedro. E desses 4, 3 são Pedro que levanta, 3 são Pedro que é justamente o agente que Deus está usando. Então o Espírito desce em Atos capítulo 2, depois destas coisas. A descida do Espírito Santo vem depois dos 50 dias. E aí então depois eu vejo que o Espírito vai descer novamente em Atos 8, que nós acabamos de ler. Chamaram Pedro e João, ele desce até Samaria, ele impõe as mãos e o Espírito Santo desce sobre eles. Depois o Espírito Santo desce em Atos 10, na casa de Cornélio. Pedro tinha uma resistência. Pedro estava ainda com a mentalidade ultrapassada, a mentalidade do Antigo Testamento, a mentalidade. Pedro resistia. Deus dá a visão do lençol com animais imundos. Não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Mata e come. Querendo falar, vai pregar, vai sentar à mesa com o ímpio, vai sentar à mesa com o pagão, vai sentar à mesa com o italiano. E por causa da visão que Pedro aceita entrar na casa de Cornélio. E a hora que ele entra na casa de Cornélio, ele ainda está resistente, ele ainda não quer. Mas Deus é Deus que surpreende. Deus é Deus que tem o novo para nós a cada dia. Pedro achou que primeiro tinha que se converter, confessar Jesus, se batizar nas águas para depois poder falar em línguas. E de repente ele está pregando a palavra, e quando ele está pregando a palavra, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, a esposa, os filhos, sobre todos os parentes que estão ali. A casa estava cheia. Ele olha para aqueles que ele tinha levado como testemunha e ele diz: como agora a gente pode impedir o batismo nas águas, visto que eles já estão falando em línguas? Olha que Deus tremendo. Então ele estava resistente. Será que pode batizar? Será que não pode batizar? É uma briga da igreja primitiva. Atos 15, você vai ver essa disputa. Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar? O que tem que cumprir da lei? Não tem que cumprir nada da lei. Eles têm que voltar a Jerusalém para fazer um concílio. O primeiro concílio acontece em Atos 15, mas aqui em Atos 10 é o terceiro derramar do Espírito Santo. Mas Atos 19 é um derramar do Espírito Santo através das mãos de Paulo. 4 vezes o Espírito desceu sobre o povo. 4 avivamentos são narrados no livro de Atos. 3 vezes foi com o mesmo pregador, a mesma mensagem e o mesmo tema: Pedro. 3 vezes foi através de um homem, pescador, que não falava direito, indouto, que não tinha muito conhecimento, mas que se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus. Um dos textos mais incríveis é Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Todos os que ouviam. Então Pedro pregava as palavras e todos na casa de Cornélio foram alcançados. 3 vezes no livro de Atos, o Espírito Santo desceu com a mensagem de Pedro. Não porque era Pedro, não porque ele tinha conhecimento, não porque
Deus tratou e curou a ferida interior. O Espírito Santo só veio pela vida de Pedro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A chave para podermos viver sinais, prodígios e maravilhas é plenitude. A chave para vivermos um novo avivamento é oração, é palavra. Infelizmente, e com tristeza eu falo isso, muitas igrejas na América do Norte estão mudando o estilo de culto e reduziram a palavra no culto para 8 minutos. 8 minutos. E 52 minutos de louvor, avisos e tudo mais. Muitas igrejas na América estão reduzindo o culto para 1 hora. Mas só 8 minutos de palavra, porque diz que essa geração não tem foco, que essa geração... Espera aí, eu vou baixar o nível espiritual porque o povo perdeu o interesse? Paulo já dizia, irmãos, eu queria falar coisas espirituais, mas não pude, ainda tenho que vos dar o leite. Agora, 2000 anos se passaram e a gente ainda vai ficar dando leitinho? 2000 anos se passaram e a gente vai nivelar no baixo, no raso, no menos possível? Não. É hora de elevarmos o nível. É hora de mergulharmos na revelação da palavra. É hora de nós nos atermos e podermos viver o milagre do Senhor. Não há avivamento sem a genuína pregação da palavra. Não há avivamento sem uma vida de oração, sem uma vida de clamor. Muitos, meu amado, estão cansados de palavras de homens, de pregação de homens, mas Deus não vai mudar a sua forma para trazer um avivamento. Foi no meio de uma mensagem poderosa em 1741 na Nova Inglaterra que um homem chamado Jonathan Edwards, ele começou a pregar um sermão. Ele estava com um problema de gagueira e por causa disso ele lia o sermão. Ele simplesmente lia, e esse sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Em 1741, quando Jonathan Edwards pregava esse sermão, de repente a glória de Deus visitou o ambiente. E meu amado, as pessoas que estavam ali, elas seguravam nas colunas e elas começavam a gritar: para, Jonathan, para, já sinto as chamas do inferno. E elas começavam a derreter e cair das cadeiras, gritando aos prantos: o que eu faço para receber Jesus como Senhor e Salvador? Já sinto como se o inferno estivesse abrindo. O milagre não estava em ele ler o sermão. O milagre não estava no texto, nem muito menos na oratória que Jonathan Edwards não tinha. O milagre estava que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Historiadores dizem que quando ele começou a pedir um avivamento, o Espírito Santo disse a ele: eu posso fazer algo tremendo, mas com o teu período de oração que você ora, não dá. E ele então começou a orar 4 horas por dia. Seu ministério foi curto, mas os que o conhecia dizia que ele não saía de casa nos últimos dias sem antes orar pelo menos 8 horas por dia. Usa minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida para marcar esta geração. Queremos viver o novo de Deus. Temos que estar dispostos ao protocolo de Deus. Queremos viver um avivamento dos últimos dias, um derramar dos últimos dias. Temos que estar dispostos a gerar esse avivamento no Espírito. Estamos numa situação delicada no Brasil. Ou vamos viver um avivamento, ou vamos entrar num sepultamento. Tudo vai depender da igreja evangélica brasileira. A cura não está na Câmara, a cura não está no Senado, a cura não está em A ou B, num partido ou numa ajuda internacional.
A cura está se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O cenário que estamos vivendo no Brasil foi o cenário que pré-anunciou avivamentos na história da igreja. Nenhum avivamento vai surgir com olhos secos. Nós precisamos voltar a chorar entre o alpendre e o altar, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. Durante 10 anos da vida, nossa igreja teve um ônibus. Nós fazíamos uma campanha de 6 em 6 meses, levantávamos recursos, comprávamos 10 mil Bíblias e mandávamos imprimir 120 mil folhetos. E nosso propósito era sair evangelizando e deixando aquelas vidas com alguma igreja. Fortalecer as igrejas dos sertões, povoados interiores, assentamentos. Nós nunca passamos em capitais, nós sempre passamos onde ninguém queria passar. E um belo dia nós entramos numa cidade chamada Goianira, Goiás. Muito tempo atrás, uma cidade difícil. Eu tinha avisado ao pastor que nós estaríamos indo para lá. E nós chegamos, na verdade, um dia antes. E a hora que eu estava descendo do ônibus, descendo os 3 degraus do ônibus, um sol tremendo, mas de repente deu um raio, um trovão e desabou o céu. Uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande, que eu voltei 2 degraus e falei: gente, vamos repreender isso. Olha o sol que estava, olha a situação, só a gente chegar na cidade. E começamos a repreender. E de repente, as irmãs que estavam na cozinha nos esperando para preparar um jantar, saíram da cozinha glorificando e dizendo: meu Deus, vocês são de Deus mesmo, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei: irmã, o que está acontecendo? Ela falou: olha, foi só vocês chegar, Deus mandou a chuva. Eu falei: como assim? Ela falou: pastor, se não chover hoje a gente perde a colheita, a gente perde a safra, hoje é o último dia que tem que chover. Eu falei: ai Senhor, me perdoa. E eu repreendendo a chuva. Mas choveu tanto. De repente sai o pastor da Casa dos Fundos, que ele morava na casa pastoral. Ele deixou: Cleiton, não vai dar para a gente fazer culto hoje, me perdoa, olha, normalmente segunda a gente não tem culto. Eu falei: não, pastor, está marcado para amanhã, fica sossegado, hoje a gente vai orar, vamos clamar. E jantamos, e acabou o jantar, eu chamei todo mundo para a igreja, e estava chovendo. E nós estávamos em 24 pessoas, começamos a chorar, cadeira por cadeira. Um templo grande, mas ele tinha não mais que 20 membros. E Deus nos colocou uma compaixão por aquela cidade, porque jamais vai acontecer um avivamento se nós não nos compadecermos pelo povo. E nós chorávamos. E quando chegou 8 horas, começou a chegar gente, chega gente de todos os lados. E o pastor virou e falou assim: alguém saiu para convidá-los? Eu falei: não. Ele falou: pastor, não sei o que está acontecendo. E eu falei: é Deus, irmão. É Deus que está movendo. Nós não estamos chorando por essa cidade. Ele falou: pastor, essa igreja durante a semana nunca passou de 6 pessoas. De domingo a gente tem 20. Nós já estamos com mais de 150 aqui hoje à noite. Falei: vamos fazer um culto. E naquele culto mais de 100 confessaram Jesus como Senhor e Salvador. No final do culto ele ficou à porta. E ele falou assim: quem te avisou que tinha culto hoje? E a pessoa virou e falou assim: não, eu fui atraída por uma força que eu não sei explicar o que é. A gente viu o ônibus passando na cidade, fomos procurar onde o ônibus estava e a gente entrou aqui porque o ônibus estava aí. Ele foi perguntando um por um e mais de 100 pessoas tinham vindo, não sabiam por quê. Os nossos olhos estão muito secos. Muitas vezes a gente não entende quando o salmista declara: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando.
voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Nós temos que clamar pela nossa nação, nós temos que nos compadecer pela nossa nação. Mas eu termino com Joel 2, quando Deus diz ao profeta: chorem ministros do altar, sacerdotes entre o alpendre e o altar, e digam: poupa ao teu povo, Senhor. Você que quer ser um agente de avivamento, vai se colocando em pé no seu lugar. Você que quer abrir a sua casa para um ponto de salvação, para uma casa de salvação, para um DPL, vai se colocando em pé nessa noite, vai dizendo: Senhor, eu quero ser um multiplicador, eu quero ser um agente de salvação, eu quero, Senhor, ter a minha vida disposta e disponível ao teu querer, ao teu mandar. Senhor, usa a minha vida. Meu amado, tem muita gente que não vai vir para a igreja, mas ela vai para a tua casa. Tem muita gente que não vai entrar num culto, mas ele vai para uma reunião familiar. Tem muita gente, meu amado, que não aceita estar na igreja, mas, meu amado, só falta um convite, só falta uma ligação, só falta, na verdade, um relacionamento. Deus está desafiando os líderes a poder preparar odres novos para que o vinho novo venha. E o vinho novo é muito melhor do que o vinho que a gente já tomou até aqui. Deus deixa o melhor para o fim. 17 anos aonde você tem sido abençoada. 17 anos aonde o Senhor quer multiplicar através da tua vida. Altíssimo e soberano Deus, nós nos levantamos,